Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando do mundo pré-adâmico, nós estamos falando da queda de Lúcifer, nós estamos usando Ezequiel 28. Hoje nós vamos falar de Ezequiel 28, 18. Nós, portanto, estamos explicando a trajetória de Lúcifer, porque Lúcifer está ligado à primeira terra, a terra original. Então nós estamos falando de vários assuntos, ligando todos os assuntos, né? A terra original, como a terra se tornou sem forma e vazia, a terra caótica, a queda de Lúcifer, como Lúcifer se tornou Satanás. Nós estamos usando a lei da dupla referência. Nós já falamos exaustivamente dos textos de Isaías, agora nós estamos falando exaustivamente dos textos de Ezequiel. Nós estamos hoje no versículo 18, falando da trajetória e da queda desse querubim ungido, preparado para proteger essa terra e as árvores. Veja bem que no versículo 18, Ezequiel ele vai falar: pela multidão das tuas iniquidades, pela multidão das tuas iniquidades. Ou seja, o que Deus está querendo dizer é que ele caiu, ele foi deposto, ele foi derrotado, ele foi banido devido às suas propostas, à multidão das suas iniquidades. O quão espalhou suas propostas entre os anjos e os moradores do mundo pré-adâmico. Multidão de iniquidade, muitas mentiras. Veja, de uma mentira ele estruturou em um plano várias mentiras, né? Nós não sabemos enumerar quantas mentiras ele propôs nesse plano de rebelião para enganar anjos e pré-adâmicos, usando de mentira, usando de violência, como nós vimos em outros textos. Ele espalhou a iniquidade, ou seja, ele espalhou, né, o erro, ele espalhou essas mentiras, ele espalhou essa rebelião, ele espalhou a sua ideologia entre as criaturas. Então, por isso, por ele ter uma multidão de iniquidades, as pessoas dizem assim: poxa, Lúcifer errou apenas uma vez. Não, veja aqui o texto, uma multidão de pecados, uma multidão de iniquidades. Ou seja, Deus deu tempo para ele, e para que ele tivesse o arrependimento, para que ele voltasse atrás, mas ele escolheu aumentar, multiplicar seus pecados, suas mentiras, elaborando planos, prometendo coisas que jamais ele teria condições de dar ou de cumprir, assim como ele faz hoje, né? Ele promete mundos e fundos para as pessoas, mas ele não pode cumprir. Então, pela multidão das suas mentiras, porque desde o princípio ele foi mentiroso, ele não se firmou na verdade. Ele tinha a verdade, mas ele não se firmou nela. Então, pela multidão das tuas iniquidades. Aí a parte B aqui diz assim, pela injustiça do teu comércio. Mais uma vez usando a palavra comércio, né? Aí as pessoas vão falar assim, que isso está falando do retiro, né? Que o retiro ele comercializava e ele usou de mentira no comércio. Gente, o comércio sempre foi pautado em mentiras. Vários comerciantes são mentirosos, vários reinos estão estruturados dentro da mentira. Nenhum reino caiu por ser mentiroso nos comércios, porque aqui nós está usando a palavra comércio, mas o sentido da palavra comércio aqui é a iniquidade, são as ideias iníquas que Lúcifer estava propagando entre os anjos e os pré-adâmicos. Então, pela violação, ele violou, pela injustiça do seu comércio, pela violação das suas ideias mentirosas contra o governo de Deus. Ou seja, o seu comércio era bem estruturado através de mentiras, e ele estava vendendo essas mentiras, ele estava vendendo esses enganos a troco de apoio, a troco de seguidores, a troco de adeptos.
Veja que suas propostas eram injustas. Na cabeça de Lúcifer, ele estava completamente dominado pela rebelião, e ele se tornou o pai da mentira. No fundo, portanto, ele sabia que eram mentiras, que era impossível vencer Deus, e que tudo aquilo que ele tinha pensado era mentira, que Deus, ele de fato Deus é de fato o que ele diz ser, mas Lúcifer queria outro reino, outro trono, queria ser uma alternativa de adoração. Então sua mercadoria era mentira. A mercadoria do comércio de Lúcifer, o que ele estava comercializando, era o pecado, era a iniquidade, era a mentira, era a violência, era a rebelião, era o que ele havia deixado nascer nele, devido possivelmente ele ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, o texto está dizendo aqui que ele profanou, a parte C, profanastes os teus santuários. Se você for lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 18, você vai ver esse versículo. Nós estamos dividindo o versículo para poder estudar, mas o versículo ele está dizendo assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Como ele profanou os santuários? Ele profanou com multidão de iniquidades e com injustiça de comércio. Foi assim que ele profanou os santuários, ou seja, ele escolheu, ele usou os lugares de adoração para pregar, para difundir, para anunciar, explicar suas ideias entre os anjos e os pré-adâmicos. Veja que ele estava fazendo comércio dentro dos santuários. Ele estava profanando, ele estava desrespeitando o santuário, porque o santuário era lugar de adoração, era lugar de exaltação a Deus, era lugar de culto a Deus. Agora ele está percebendo que o santuário é um palanque para ele anunciar a multidão das suas iniquidades e a injustiça do seu comércio. Então ele profana, ele desrespeita os santuários e ele começa a pregar, a ensinar, a explicar os seus planos de rebelião aos anjos e aos pré-adâmicos nos santuários. Veja que ninguém profana santuário se esse santuário já não for profanado. Ou seja, o que eu quero dizer? Que se está falando do rei Tiro, o rei Tiro não adorava a Deus, o rei Tiro ele adorava outros deuses. Então os santuários do rei Tiro já eram profanados, já eram pecadores. Agora, o que está dizendo aqui é que ele profanou o santuário, ou seja, o santuário antes não era profanado, certo? Ele profanou. Quem? O querubim ungido, Lúcifer. E como ele profanou? Aqui, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Ele pregou a multidão do seu sermão de iniquidade e ele mostrou essa mercadoria do seu comércio. Ele comercializou a sua rebelião dentro dos santuários. Existiam, portanto, santuários. É isso que está deixando muito claro, que existiam santuários na terra, no mundo pré-adâmico, e esses santuários foram profanados. Ou seja, seu trono estava na terra, o trono de Lúcifer. Lúcifer era o guardião da terra e ele levava anjos e homens à adoração nesse santuário. Ele tinha acesso ao céu, ao trono de Deus, e ele tinha acesso à terra porque ele governava a terra, e ele levou anjos e homens à adoração. Veja que ele não está profanando os santuários, que são o santuário onde Deus habita lá em pessoa, mas ele estava profanando os santuários aqui na terra, estava explicando a sua ideologia, o seu conceito aqui na terra entre anjos e pré-adâmicos. Esses lugares passou a ser os seus santuários, ou seja, quando ele profanou o santuário era para o Criador, para o Altíssimo, para o Logos, para o Senhor Palavra, mas agora ele profanou, ele desrespeitou o santuário e ele começou a usar o santuário como palanque para o seu comércio, para as suas iniquidades. Talvez isso aconteça até hoje,
da gente às vezes profanar o santuário, falando de ideias humanas e fazendo comércio na casa de Deus. Então Lúcifer é o pai. Lúcifer que é o pai da profanação, ou seja, o desrespeito nos santuários. Ou seja, na hora que é para ouvir a voz de Deus, estamos ouvindo a voz dos homens. Na hora que é para adorar a Deus, nós estamos sendo convidados a adorar outra coisa. Era isso, Lúcifer estava convidando os homens e anjos a adorar a ele, a fazer a adoração de Lúcifer. Veja, hoje às vezes o nosso culto não adora a Deus, nós adoramos o próprio homem. Os louvores é de autoajuda, a palavra é de autoajuda. Já existem os coach lá, né, os que vão conduzir a pregação no sentido de você pode, você é. Culto para o homem, culto voltado para as necessidades do homem. Ou seja, é uma profanação, é um desrespeito com o santuário, porque o santuário é para adorar a Deus, é para ensinar o que Deus é. O centro do santuário é Deus, Deus que deve ser o adorado, venerado no meio do santuário. Mas hoje os cultos, as músicas são para massagear o ego, para mostrar o quão valoroso, a beleza do homem, o quão o homem é importante. E às vezes os louvores esquecem até de adorar a Deus, porque está tentando ajudar os homens a viver. Os louvores que ajudam homens a viver, e pregações que são apenas pautadas na humanidade, apenas pautadas nas necessidades do homem e na valorização humana. Lúcifer estava profanando os santuários, dizendo: olha, agora vocês vão deixar de adorar o Criador. E ele estava se tornando uma proposta de adoração, estava se tornando uma alternativa de adoração. Então ele profanou com a multidão das suas iniquidades, as milhares e milhares de mentiras que ele contou. Ele começou a contar no santuário também. E o seu comércio de passar a sua visão e conseguir apoiadores, ele fez isso nos santuários. E aí o versículo na parte D vai dizer assim, olha o que diz: eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Agora, já que ele fez tudo isso aqui, Deus está dizendo que fez sair do meio de Lúcifer um fogo. Esse fogo saiu do meio de Lúcifer. Do meio. Diz aqui: pois eu fiz sair do meio de ti um fogo. Foi o próprio Deus que fez esse fogo. Talvez seja esse fogo, é o fogo, né, é o fogo constituído de fogo e enxofre. Esse fogo veio, saiu do meio de Lúcifer. Agora, a Bíblia diz que ele caiu e que então esse fogo fez surgir, fez sair dele fogo. Ele começou a pegar fogo, já que ele era tão lindo, ele já havia perdido a perfeição moral. Agora ele havia perdido a perfeição intelectual, e por fim esse fogo fez com que ele perdesse a perfeição física, aquela simetria perfeita que ele possuía. Ele deixou de possuir porque o fogo queimou toda a sua beleza. Agora veja o que diz, né, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E ele foi queimado com esse fogo para perder a sua beleza. Agora, no livro de Apocalipse também, no capítulo 20, no verso 10, diz assim: o diabo que enganava, olha, sempre enganando, né? Ele enganou aqui no começo, e agora esse texto que eu estou lendo para você é um texto do fim de todas as coisas praticamente. O diabo continua enganando, ele continua fazendo a mesma coisa, a multidão de iniquidade, injustiça de comércio, profanando o santuário, a mesma coisa. Ele não mudou. Ele já teve a primeira lição, que ele foi derrotado, ele foi derrubado, um fogo veio sobre ele, foi feito fogo eterno para ele, foi criado esse fogo que saiu do meio dele para ele, e agora o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja,
O diabo que enganava, ele foi lançado no lago de enxofre e fogo. Veja que o destino final desse ser que tinha acesso à mais real presença de Deus, a ver o trono de Deus, será o lago de enxofre e fogo. E ele caiu, foi humilhado, foi queimado com fogo que saiu dele mesmo, de dentro dele. Um fogo nasceu nele, do próprio Deus. E no versículo 18, na parte E, diz: e consumiu. Esse fogo o aniquilou, consumiu todas aquelas pedras, 10 pedras preciosas que ele tinha, que ele se gabava de ver aquelas pedras. Começou a fazer culto para si mesmo, através da sua beleza, o quão belo ele era, aquele brilho, portador da luz, quanta luz ele tinha, por onde ele passava, aquela coisa que harmonizava o brilho. Ele deixou de ser Lúcifer, o portador da luz, para se tornar nosso adversário. A glória, aquela glória, todas as cores que ele tinha, todo aquele poder, aquela perfeição física. Ele já tinha perdido aqui a perfeição moral e a perfeição intelectual, e agora aqui está perdendo o que fez ele perder. O que fez ele perder a perfeição moral e intelectual foi a perfeição física, a formosura, o brilho dele. Então esse fogo veio e destruiu tudo, aniquilou, acabou com tudo, foi apagado. E Lúcifer foi apagado, Lúcifer já não existe mais. É isso que quer dizer, que ele foi consumido. Aquele ser chamado Lúcifer, por ser o portador da luz, já não existe mais. Vai surgir outro ser aí, através desse fogo que o queimou. Veja só, que está falando aqui na parte F: e te tornei em cinzas sobre a terra. Sobre essa terra aqui, ó, a terra original, a primeira terra, a terra que Deus fez perfeita, a terra que Deus disse lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Passou milhões e milhões de anos. Essa teoria nós chamamos de teoria do intervalo, teoria da brecha. Milhares e milhares de anos. Então aí se tornou aquela outra terra que nós vamos falar também dela, a terra caótica. Ele te tornei em cinza sobre a terra. Ele ficou como cinza, ele caiu como cinza no chão, humilhado. Quando diz que ele tornei em cinza, está falando do nada que ele se tornou. Do que ele era para o que ele se tornou, ele é um nada hoje. Cinza, se tornou em cinza, humilhado. Isso não quer dizer que ele perdeu o corpo dele, ele tem corpo, né? Mas é um corpo que parece humilhado, muito humilhado, como cinza. Seu corpo pode ter parecido com a cor cinza, e ao olhar para ele, vê-lo humilhado como a cinza. Ele está humilhado hoje. Bom, alguns dizem assim que ele é cinza, que ele é um... Não, ele não é. É uma maneira de falar a respeito da sua humilhação e do seu estado deplorável, e como ele se tornou avesso do que ele era. Ele era o mais lindo de todos e agora ele é o mais feio de todos. Ele era o mais poderoso de todos e agora ele está humilhado como cinza. Sim, como cinza. E a parte final diz assim: e aos olhos de todos os que te veem. Veja que o propósito, então, já que ele se rebelou, já que ele fez comércio, a multidão de iniquidade, ele debilitou as nações, é violência, é maltratar as nações, é convencer anjos, é enganar, é mentir, é multiplicação de mentira. O propósito então é ele ser humilhado, e não só ser humilhado para ele, mas ser humilhado para que todos possam vê-lo. Diz o texto que os reis da terra o viram, e agora diz assim, aos olhos de todos os que te veem, as pessoas e anjos veriam. Qual que é o propósito? Vê-lo humilhado, vê-lo derrotado. O seu desígnio foi frustrado, a sua rebelião foi anulada, cancelada, derrotada.
e ele foi humilhado, e a humilhação dele foi tão grande como cinzas. É quando você queima algo e não sobra nada. A rebelião dele se tornou em nada. A sua beleza que ele possuía se tornou em nada, e tudo que ele era antes se tornou em nada. Já não é mais o querubim ungido protetor, já não é mais Lúcifer. Agora esse ser é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, não se firmou na verdade, e ele começou suas obras aqui no mundo pré-adâmico, no mundo original. Você possa continuar o próximo versículo? Graça e paz daquele que vive